Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Mercado da soja caminha para uma leve alta nos principais vencimentos. Brasil exportou em outubro 2.700.000 toneladas de soja. É o maior volume já registrado para o mês. Alterações da medida provisória 793, que criou um refis para parcelar dívidas do Fundo Rural, desagradam a Receita Federal. Números apontam que o pico de exportação da soja em grão neste ano ocorreu entre abril e junho. A associação comemorou a habilitação de novas plantas exportadoras de carne de aves pelo governo da China. A BPA prevê que este ano, avanço de 2% no volume exportado de carne suína. O agronegócio está começando. Na semana passada, o mercado da soja caminhou para uma leve alta nos principais vencimentos. A demanda chinesa persiste nos Estados Unidos e a somatória de compras do país asiático deve chegar a 100 milhões de toneladas ao final do ano. Por sua vez, apesar da chegada da chuva, o Brasil mostra um atraso no plantio que pode colocar em risco uma oferta restrita. A tendência é que o mercado tenha uma sequência de alta mais consolidada, a depender dos números da safra norte-americana a serem divulgados no próximo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. A colheita deve atingir mais de 95% nesta semana. Contudo, o volume esperado em nível global não é suficiente para interromper a sequência da Bolsa de Chicago. O problema enfrentado pelos produtores brasileiros com o atraso do plantio, especialmente em Goiás e Mato Grosso, que pode afetar a janela do milho safrinha. Logo, a possibilidade de um estoque menor se esvai e a indústria já compreende que pode faltar mercadoria, fatores que podem render uma comercialização mais aquecida no próximo ano. Números da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, mostram que o Brasil exportou em outubro 2.700.000 toneladas de soja, que é o maior volume já registrado para o mês, superando o recorde anterior, observado em 2015, de 2 milhões de toneladas. Em relação ao milho, os embarques no mês passado totalizaram 4,4 milhões de toneladas, acima da média para o período, mas abaixo dos 4.900.000 toneladas em igual mês de 2016. Ainda segundo os cálculos da ANEC, em relação à próxima safra, a INT-FC Stone, ela reduziu a sua estimativa de produção, principalmente de soja pelo Brasil, na safra 2017-2018, que ainda está em fase de plantio, para 106,07 milhões de toneladas, ante 106.730.000 toneladas na previsão de outubro. E caso se confirme, o volume será menor que o recorde de 114 milhões de toneladas da safra 2016-2017. Quanto ao milho de primeira safra, colhido no verão, a expectativa da consultoria é de uma produção de 23.600.000 toneladas, ante 24 milhões de toneladas na previsão de outubro, e 30.400.000 toneladas em 2016-2017, quando as condições climáticas favoráveis ajudaram. Repleto de alterações que desagradam a Receita Federal, o relatório da medida provisória 793, que criou um refis para parcelar dívidas de 17 bilhões de reais de produtores rurais e empresas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que é o Fundo Rural. A Previdência do Campo estendeu o prazo de adesão de 30 de novembro para 20 de dezembro. Caso o parecer seja aprovado, essa seria a segunda ampliação do prazo, já que o presidente da República, Michel Temer, chegou a assinar uma segunda medida provisória em setembro, mexendo justamente nesse aspecto. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter
pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Vamos agora conferir a temperatura para os principais municípios de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 34 a máxima e 20 a mínima. Posse, 33 a máxima e 21 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 16 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 21 a mínima. E Rio Verde, 29 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o pico de exportação de soja em grão neste ano ocorreu entre abril e junho. A associação comemorou a habilitação de novas plantas exportadoras de carne de aves pelo governo chinês. E a BPA, ela prevê que este ano nós vamos ter um avanço de 2% no volume exportado de carne suína. Nós voltamos já. Os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam que o pico de exportação de soja em grão neste ano ocorreu entre abril e junho, porque a colheita da oleaginosa teve o início mais cedo no Brasil. De lá para cá, os embarques vêm diminuindo com a concorrência com o milho nos portos. Mas em relação ao ano passado, as vendas externas do complexo soja seguem em ritmo maior, em decorrência principalmente da maior produção do país. As exportações brasileiras do complexo soja somaram 3,8 milhões de toneladas no mês de outubro, um aumento de 123% ante igual período do ano passado. E na comparação com setembro, houve um recuo de 28,8%. A receita com as vendas externas do complexo soja somou 1 bilhão 450 milhões de dólares. Isso no mês passado, um aumento de 107% na comparação anual, mas 27% inferior ao observado no mês de setembro. Nos primeiros 10 meses do ano, as exportações do complexo soja somaram 77 milhões de toneladas e basicamente 29 milhões de dólares. Em igual período de 2016, o Brasil havia embarcado 64 milhões de toneladas e faturado 24 bilhões de dólares. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, ela comemorou a notícia divulgada agora pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi, sobre a habilitação de novas plantas exportadoras de carne de aves pelo governo chinês. Ao todo, são 11 plantas exportadoras dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso. São unidades produtoras da BRF, Zanqueta Alimentos, GT Foods, Aurora Alimentos, Nutriz Alimentos, Vibra Agroindustrial, Coasul, Mais Frango e Palmale Alimentos. O próximo passo será a realização de visitas às unidades produtoras. E outras plantas de bovinos agora também constam na lista divulgada pelo Ministério da Agricultura. Há ainda outras plantas que estão sob análise documental para habilitação. E este é o resultado de um intenso trabalho que foi desempenhado por Blairo Maggi e também a sua equipe e o setor produtivo. Ainda existem etapas a serem cumpridas para a consolidação dos embarques. As habilitações podem render até 10 mil toneladas a mais de cada planta efetivada. Isso demonstra a confiança da China na parceria com o Brasil pela segurança alimentar. As estimativas da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, para este ano, são de avanço de 2% no volume de carne suína. No ano passado, o Brasil colocou 732 mil toneladas no mercado externo. Já as vendas de aves deverão crescer 1% em relação aos 4 milhões e 300 mil toneladas de 2016. O mercado externo vai bem, mas o interno ainda não se recuperou, embora esteja aí um pouco mais aquecido. A demanda externa maior de carne suína vai exigir mais do Ministério da Agricultura. Após a Operação Carne Fraca no primeiro semestre deste ano,
os países importadores de carne suína, eles ficaram mais exigentes. E o Ministério deverá ficar mais atento às inspeções e à vigilância sanitária. O incremento da vigilância exige mais recursos, tanto para a contratação de profissionais, como para a aquisição de equipamentos, o que requer uma ação do governo. Afinal, esse é um dos setores mais relevantes da economia brasileira, que gera receita da ordem de 15 bilhões de dólares por ano em exportações. E depois do intervalo, você vai ver que o preço do leite pago ao produtor caiu pelo 5º mês seguido em outubro. E a Adriana Ferreira vai comentar sobre empresas e mentes exponenciais. É um minuto só, nós voltamos já. Com a demanda enfraquecida, o produtor de leite ele está recebendo um preço que caiu pelo 5º mês agora em outubro. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, esse recuo foi de 8 centavos por litro, ou seja, menos 7,3% ante o mês de setembro. Isso dá algo em torno de R$1 o litro. E olha, tem gente recebendo menos, até 70 centavos pelo litro de leite. O valor não considera o frete nem impostos. Em contrapartida, o índice de captação de leite do CEPEA, que mede a oferta do produto, continuou em alta. Na média Brasil, de agosto para setembro, a captação de leite ou a entrega de leite do produtor para as indústrias subiu 4,19%, menor elevação registrada desde junho, quando o índice iniciou esse movimento de alta. O CEPEA diz ainda que a demanda continua enfraquecida, mas o fluxo de vendas se elevou em relação a setembro, estimulado pela manutenção dos preços em baixos níveis. No entanto, a queda dos preços na negociação entre indústria e o mercado atacadista pode ter chegado ao limite, uma vez que as margens estão bastante restritas. Indústrias elevaram os preços dos seus produtos e as cotações do leite UHT, aquele de caixinha, no mercado atacadista, lá no estado de São Paulo, registraram alta acumulada de 8,3% no mês de outubro. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira, doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar sobre empresas e mentes exponenciais. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Adriana, esse negócio de mentes exponenciais, de ficar imaginando o crescimento e tal, a gente não observa muito, infelizmente, dentro do setor agropecuário. Mas fora dele, quando eu falo setor agropecuário, é o setor produtivo, aquele da fazenda lá. As pessoas até que querem melhorar a propriedade rural, mas ora a maioria falta a verba financeira, falta o dinheiro, e uma outra parte investe, mas é um grupo muito pequeno de pessoas, geralmente são empresas. Sim. Já a empresa urbana é diferente, né? A maioria investe para valer, né? Porque tem uma competitividade mais tangível, né? Mais acirrada. Mais acirrada, mais agressiva. Olha só, Antônio, a gente hoje, o mundo, né? O mundo é VUCA. Então, é de uma volatilidade, uma incerteza e uma ambiguidade muito grande. E tem se falado, e a gente está muito preocupado com essas organizações que nós temos hoje, principalmente no estado de Goiás, onde as pessoas investem, às vezes, em alguns pontos, mas não investem na gestão. E hoje, aquele empresário, aquele dono da fazenda, se ele não se organizar, não se planejar dentro desse mundo, dessa volatilidade, provavelmente em 5 anos ele está mais do que defasado e o negócio dele está comprometido. Isso é tão sério que foi feito um estudo sobre as mentes que serão exponenciais e como você tem que fazer. E também um estudo sobre o tempo que as empresas estão hoje gastando para se tornarem sustentáveis. Que seria aí em torno um mercado de $1 bilhão, né? $1 bilhão. É uma coisa assim astronômica. E aí tem inúmeras empresas que às vezes a gente vê o valor dela lá, se assusta. Isso. Quanto custa
uma empresa hoje? Se você olhar, antigamente gastava-se 20 anos para uma empresa ter uma ascensão, né? Uma ascensão e que ela ou fosse para o mercado, né? ou o valor. Hoje você tem menos de 2 anos. É verdade. Então, mas isso é só empresa de tecnologia? Não, não é verdade. Hoje a volatilidade é tão grande que se você não se preparar para esse mercado incerto, para esse cenário incerto, provavelmente você estará fora do mercado num tempo aí de 5 anos. É o que nós temos calculado. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer aquilo que a gente já disse várias vezes. Precisa se organizar. De que forma? De forma tradicional? Não. Hoje você já não pode fazer nada de uma forma muito tradicional. Você pode até usar ferramentas tradicionais, 5W2H, análise de SWOT, mas você tem que fazer de uma forma, com uma mentalidade diferente, Antônio. É uma mentalidade olhando para frente. Olhando para frente. Você pode até ter uma base do passado, que essa base é fundamental, é pé no chão. Agora, tem que planejar. Não importa o que você está fazendo. E planejar de uma forma diferente, olhando esse cenário e esse contexto. O que acontece na China não impacta meu negócio? Impacta de alguma forma, direta ou indiretamente. Até a pequena fazenda está sendo impactada. Se a gente olhar, vamos olhar para os orgânicos hoje. Hoje tem um estudo de que os orgânicos têm crescido absurdamente. Tendência o que um orgânico... Qual o impacto da produção de orgânico numa produção tradicional? Isso impacta a sua fazenda? Impacta. Como que eu vou lidar com esse cenário? Tem os prós e os contras, tem os prós que você tem que observar. Doutora Adriana, vamos para um intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema interessante que é complexidade e tempo. É um minuto só e eu volto já. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre complexidade, nós estamos falando sobre mente, olhar para frente, planejamento. E agora nós vamos falar mais um pouco sobre mentes e empresas exponenciais. E dentro desse contexto, nós temos algo que é complexo e que depende também do tempo, que é a complexidade e o tempo, que é o que nós vamos comentar agora, certo? Certo, é isso mesmo. Olha só, a complexidade aumenta e quando você tem um tempo de maturação, essa complexidade chega num ponto que a gente chama de transformação. Então, se eu tenho uma alta complexidade, que hoje o cenário é de alta complexidade, Antônio, né? Por diversas variáveis. Dependemos de muita coisa, né? Isso. A alta complexidade não indica que esse tempo vai ser longínquo, muito pelo contrário, mais alta complexidade, menos tempo. E aí entra a questão da mente, como a gente falou no bloco passado. Para você hoje gerir sua fazenda, você tem que ter uma mente socializada. E o que é essa mente socializada? É a mente básica. Saber trabalhar em equipe já é básico, alinhar-se, ser confiante é básico. Depois você tem que ter uma mente autoral, que é o quê? Dirigir a agenda, aprender a liderar, bússola própria, ser um solucionador de problemas. E para você chegar numa organização exponencial, num mundo aí para 5 anos, você vai ter que ser um meta-líder. O que é isso? Primeiro, você vai ter que ter uma autoliderança, uma autogestão fantástica. Você vai ter que aprender a liderar rapidamente, a aprender e a desaprender. Trabalhar com multiquadros, que é o quê? Trabalhar com essa convergência de variáveis, de dados, de indicadores, saber analisar e aplicar no seu negócio. Então, a gente sai de uma mente autoral, que é o básico, Antônio, que é aquele tradicional, para depois uma mente, o quê? Para uma mente socializada e depois uma mente de autotransformação. Ou seja, a gente tem que evoluir, né? Rápido. Não adianta. E é rápida a coisa. Rápida. Eu até comentava agora esse final de semana com um produtor de leite e eu falava para ele, escuta, será que não sai mais barato pela qualidade do seu gado, ao invés de você fazer um silo de milho, que você está gastando uma nota violenta, você ter um hectare ou 2 de cana, uma cana bem conduzida e própria para gado leiteiro, a cana exclusiva para gado leiteiro,
e você corrigir a deficiência dessa cana com proteinado, será que não sairia mais barato? Ele falou, tinha que fazer as contas, né? Eu falei, por que você já não fez? Exatamente. Entendeu? Você poderia estar economizando metade do dinheiro que você está gastando aí agora. A gente precisa ter essas mentes transformadoras no negócio, para pensar o negócio de forma diferente. Antes as pessoas, você lembra um ditado? Pense fora da caixa? Eu diria assim, joga a caixa fora porque não tem mais caixa. E não tem mesmo não. E não tem. Então a gente precisa de novos parâmetros para solucionar o problema. A gente só vai conseguir se o fazendeiro, se o dono da empresa, ele tiver uma mente transformadora. E por que você precisa fazer isso? Porque senão daqui a um tempo você está fora do mercado. E o pior de tudo é que o tempo passa e a gente vai ficando rápido, né? Velho e a gente já não vai aceitando muito mais essas modernidades. Então, eu acho que é preciso sim a gente avançar. Você não precisa talvez correr muito, mas ir assim, acompanhando, meio de lado, sem perder de vista, aquilo que está acontecendo. É necessário. Acho que é por aí, né? Então tá nem bom. correr demais, nem correr correr de menos. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigada, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.